conversar então com o senhor Antônio Carlos, que está aqui. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Vamos conversar então. O senhor trabalha com isso? Trabalho com isso. O que é Supera? O que é Supera? O Supera é, Supera. na verdade, é a primeira escola, a primeira rede de escolas da América Latina dedicada ao exercício cerebral, né? Então nós temos uma metodologia super gostosa. Você vai para lá uma vez por semana durante 2 horas. Para todas as idades, temos alunos lá de 4, 5 anos até alunos de 90, no máximo 99. Acima de 99 a gente ainda não tem, né? E o objetivo é desenvolver memória, desenvolver concentração, agilidade mental, raciocínio lógico, super importante. Né? Então a base do exercício cerebral, na verdade, é sempre tirar o cérebro da zona de conforto, né? E para tirar o cérebro da zona de conforto, você precisa de novidade, variedade e grau de dificuldade crescente. Tem que desafiar o cérebro. Sempre desafiar o cérebro. Porque o cérebro é preguiçoso, sabia disso? Ah, é? Ele entra no piloto automático rapidinho. Então o cérebro, o que ele faz? Ele busca informação passada. Se ele já tem, se ele já conhece, piloto automático, né? Eu quero convidar o senhor para assistir com a gente uma matéria que vai falar disso e que vai abrir melhor ainda a nossa conversa aqui. Vamos lá? Eu estou nas ruas para mais uma vez testar a memória das pessoas. Mas hoje é hora de ir mais a fundo no assunto. Você tem boa memória? Mais ou menos. Depende pra quê. Por quê? Pra que você tem e pra que você não tem? As coisas boas eu tenho. Eu acredito que ainda tenho. Talvez, não sei, não tenho testado ela não. Ele tem boa memória? Sim, tem. E a senhora? Lembro do ímpeto passado, eu não. Quando eu fui assaltada, perguntaram qual a placa do seu carro. Faço a mínima ideia. Vamos fazer um teste? Pois não. O que você almoçou ontem? Arroz, feijão, omelete. Eu almocei arroz, feijão e frango. Mais nada? Salada. O que tinha na salada? Agrião e tomate. Peixe com creme de milho. Não combina. Como? Peixe com creme de milho. Realmente é uma comida difícil de esquecer. Tem melhor memória a curto prazo ou a longo prazo? A curto prazo. Mais recente, né? Com certeza. Assim, coisa mais antiga, a memória já é vaga, né? Mas então, o que é memória? Então a memória é o fato de você registrar um aprendizado e de uma experiência e deixar aquilo arquivado no seu cérebro, na área apropriada para que aconteça isso. A especialista explica que existem 3 tipos de memória. As informações que recebemos no dia a dia são divididas em memória recente, de aprendizado e memória remota. Cada uma dessas memórias desses tipos, né? A gente tem uma área apropriada que vai armazenar isto que você aprendeu, que você viu, que você experimentou. Nilce vivia esquecida, com a memória muito fraca. Era difícil para ela lembrar até a idade e data de nascimento das filhas. Os objetos de casa, então, depois de guardados, demoravam a aparecer. Eu guardava as coisas, né? Depois eu precisava, não lembrava onde eu tinha guardado. Para resolver o problema, ela procurou este curso em São José dos Campos, interior de São Paulo. Um lugar onde se faz muita ginástica, mas sem nenhuma esteira nem bicicleta ergométrica. O exercício aqui é no cérebro. A proposta do método Supera é exercitar o cérebro. É uma série de exercícios, a gente utiliza algumas ferramentas que levam o cérebro a sair da zona de conforto e podemos fazer um paralelo com uma academia de ginástica. Quanto mais você pratica exercícios físicos, mais você desenvolve o seu corpo, o seu aspecto físico. E hoje a neurociência já provou, através de inúmeros estudos, que isso também é uma realidade para o cérebro. Quanto mais você exercita, mais você desenvolve algumas habilidades, algumas competências e também algumas inteligências. Quem vem pela primeira vez pode achar estranho, mas esses quadros não estão na posição errada por acaso. Essa e outras mudanças de rotina no dia a dia fazem parte de uma das ferramentas utilizadas pelo curso, a neuróbica. Neuróbica é toda vez que você quebra uma rotina e quebrando uma rotina você está estimulando o cérebro a
fazer novas ligações, se estimula os neurônios a fazer novas conexões. Então vai para casa por um caminho trocado, toma banho com a luz apagada, vem para a escola, tem os quadros de ponta cabeça. Cada semana é uma neuróbica diferente, atividades divertidas e estimulantes. Andar para trás aqui, por exemplo, não é prejuízo nenhum, muito pelo contrário, ajuda a trabalhar a mente. Realizar tarefas cotidianas com os olhos vendados também exercita o cérebro. Toda vez que nós fazemos alguma coisa diferente, nós mandamos estímulos para o cérebro e ele trabalha de uma maneira diferente. Além da neuróbica, o método conta com mais 2 recursos importantes nas aulas de ginástica cerebral. Um deles é o ábaco, um artefato oriental utilizado antigamente para calcular e que hoje colabora no desenvolvimento mental. A outra ferramenta consiste em exercícios e jogos que estimulam o raciocínio matemático. Cada um tem o seu ritmo, mas em média, em torno de 4 a 6 meses nós já conseguimos e as pessoas também, os alunos também conseguem perceber uma melhora muito grande. Bastante, eu melhorei nas contas, melhorei praticamente todas as matérias, mesmo que eu acho que eu não tinha dificuldade. Eu tinha bastante dificuldade para entender a matemática, outras matérias também. Demorava para vir o raciocínio para entender aquela matéria, então eu espero ele ajuda. Mesmo usando só a matemática, assim, na parte do ábaco, só que também tem uns jogos de raciocínio. Olha, a professora Neide teimou comigo que o ábaco é mais rápido que a calculadora. Então eu vou competir agora com a Patrícia, que vai usar o ábaco, e eu a calculadora num ditado de somas. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, professora. 27, 75, 80, 63, 41, 95, 83, 40, 21, 69. 594. 613. 594. Poxa vida. Para Neide, a tecnologia do mundo globalizado facilita as tarefas do dia a dia, mas acaba, muitas vezes, sendo um obstáculo no desenvolvimento do cérebro e da memória. Não decora mais o número de telefone, por exemplo. Decora? Não. Você grava no seu celular e às vezes você nem só fala o nome da pessoa e já chama. Número de celular a Nilce ainda não guarda, mas a cabeça já está bem melhor após alguns meses de curso. Tá mudando bastante, que eu estou no curso 1, então eu já estou sentindo que está me ajudando muito. Legal, deve ser gostoso fazer esse curso. Os alunos adoram. É? Isso que é muito gostoso, né? E não tem idade mesmo? Não tem idade. Não, nós temos alunos de todas as idades. Até treinamento corporativo em empresas a gente faz para melhorar o desempenho profissional, melhorar a produtividade, reduzir acidentes de trabalho. Muito bacana. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo, né? Então, quando você passa por uma experiência ou aprende alguma coisa nova, ela vai para a memória de curto prazo. O segredo é... Tá fresquinho. Tá fresquinho. O segredo é passar para a memória de longo prazo. Como é que você faz isso? Bom, se você tem esse aprendizado associado a uma grande emoção, vai automático lá para o longo prazo. Grandes emoções fazem com que a memória seja gravada no longo prazo. O seu interesse. E então, tem uma coisa assim muito legal, muito interessante, que é assim. Lembra daquele ditado, aula dada, aula estudada? Desde pequenininho se fala isso na escola pra gente. Chega em casa, tem que rever, não é mesmo? Porque a neurociência explica isso. Explica por quê? Porque a base da memorização para passar para longo prazo também é a repetição. Então, o interesse, grandes emoções e a repetição. Só que tem uma coisa. Você tem que repetir 8, 10 vezes, passar por aquela informação para jogar no longo prazo. Agora, se você recebeu uma informação nova, foi para a escola e estudou uma matéria, dormiu e não passou pelo menos mais uma repetição antes do sono, você deleta da memória de curto prazo. Então, por isso que a aula dada, a aula estudada é fundamental, porque você aprende uma matéria, antes da sua noite de sono você revisa aquela matéria. Aí no outro dia ela ainda está na memória de curto prazo. E você começa a repetir mais, a revisar mais e passar para a memória de longo prazo. Mas se você só recebeu aquela informação uma única vez, dormiu,
perdeu. A gente tem, assim, a nossa cabeça tem capacidade de armazenar tudo isso, de guardar tudo isso? Infinita capacidade. É? Não há computador com tanta capacidade quanto a nossa. É infinita a capacidade, né? O que a gente tem que prestar atenção também são algumas coisas, né? O que influencia na memória? Boa alimentação, exercícios físicos, controle da ansiedade e do estresse, né? Qualidade de sono. Então, tem pessoas que têm uma habilidade, uma facilidade muito grande para números e para datas, outras pessoas para nome, outras pessoas para fisionomia. Isso já é uma habilidade natural que a gente tem. Mas a gente consegue desenvolver outras habilidades. Então, se você tem uma dificuldade muito grande com números, se você se propuser a desenvolver essa habilidade, você vai conseguir. Logicamente que tem que exercitar muito o cérebro, tem que se dedicar muito a desenvolver essa habilidade, mas você consegue. Agora, realmente é muito interessante essa habilidade natural que algumas pessoas têm, né? Isso é muito bacana. E todo mundo se preocupa com a memória, não se preocupa? Olha, a memória é assim, desde que a gente nasce a gente tem, né? Agora é engraçado que quando ainda se é bebê, criancinha, a gente nasce com milhões de conexões neuronais meio que desordenadas. E o cérebro, nos primeiros anos de vida, ele passa por um reordenamento. E nesse reordenamento a gente perde muitas conexões, muitos neurônios morrem, etc, etc. Nesse processo, antes do cérebro estar reordenado, a gente praticamente não tem ainda memória de longo prazo. Então, desde bebê a gente já tem memória, só que de curto prazo. E aí, nesse processo de reordenamento, é que a memória de longo prazo começa a se formar. Então, a gente consegue lembrar de algumas coisas assim, com 2 anos, 3 anos. Eu me lembro de uma coisa assim, carregada de muita emoção para mim, com 2 anos. A emoção facilita, então... A memória de longo prazo. E aí tem que ser aquele acontecimento que mexeu muito com a pessoa. Que mexe muito. Então, quando mexe muito, grava na memória de longo prazo. Mas a gente não tem os mesmos sentimentos no futuro, não é mesmo? Ou melhor, depois que passa um tempo. Porque por mais que você lembre e fale da sua alegria, assim, o sentimento não vem junto, né? Você não consegue se imaginar com 2 aninhos. Sem dúvida que não, né? Aí tem que acompanhar, né? Como diz o outro, o andar da carruagem. Mas já está gravado, então é fácil a gente resgatar isso, né? E tem uma coisa interessante. Às vezes a gente não imagina que tem aquilo, porque tem outra coisa sobre a memória, que é o seguinte: muitas coisas estão gravadas na memória de longo prazo, só que a gente não consegue acessar. É como se fosse um arquivo infinito, só que a gente não sabe o endereço. Então, essa é uma outra coisa. Você nunca se pegou lembrando de alguma coisa que você tinha certeza que havia esquecido? Você, nossa, anos e anos que você não se lembrava daquilo, e de repente... Bem. E quando a gente fica com uma coisa assim, por exemplo, nome, eu convivo com muita gente, então tem muitos nomes, né? Então eu fico assim, meu Deus, eu preciso lembrar o nome dessa pessoa, meu Deus. E aí a gente não quer ser indelicado, né? Sim, e aí eu gosto problema. de fazer associações. Associações é legal fazer. Associação é fantástica. Às vezes você fica assim, eu sei que essa pessoa, o nome dela começa com R, mas o que é mesmo? É Roseli, é Renata, é Regina, né? Associação com imagens é muito importante, funciona muito. Então você quer decorar, por exemplo, vários nomes ou alguma matéria, alguma coisa assim, você vai criando um filme imaginário na sua mente e cada cena desse filme você vai colocando uma palavra, vai associando uma palavra. E o ideal é que esse filme seja assim, bem louco, bem surreal. Quanto mais surreal for, mais facilidade você vai ter para gravar. Muito bom. Ó, nós vamos continuar nossa conversa. Você trouxe ali o ábaco, você trouxe alguns vários jogos, instrumentos ali. A gente vai aprender a brincar com isso, tá bom?